também vos queria dizer que estamos aqui, a escola que eu represento, não apenas para cumprir um mero ato protocolar de mais uma federação, mas porque sentimos fundo, muito fundo, tal como vós, o 40º aniversário da Escola Industrial e Comercial de Santarém. Quando há alguns anos, já lá vão 17 anos, tive que tomar a minha decisão profissional de escolher a Escola Industrial e Comercial de Santarém como a minha escola, fui consciente, muito consciente daquilo que ia fazer e, sobretudo, daquilo que esperava. E encontrei justamente aquilo que queria. Encontrei uma escola onde a ligação entre todos os setores, funcionários, professores e alunos, constituía um verdadeiro bloco, uma rocha muito coesa, que constituíam uma verdadeira família, e é a herança da atual escola. Penso que aquilo que acabo de dizer é testemunhado pela presença de alguns jovens e de professores mais novos que, connosco, quiseram também partilhar esta pequena, mas singela celebração. Esperamos que estes alunos mais novos, quando nos deixarem, tal como vós fostes os primeiros, saibam enaltecer e amar a escola. Agradecer igualmente aos membros que compõem a direção desta escola e aos seus funcionários por todo o apoio que nos têm prestado para o bom funcionamento da Associação de Estudantes e da escola em si. Contudo, apesar dos esforços, ainda existem alguns contras que põem em causa o nosso desenvolvimento. Mas não vamos falar acerca destes assuntos, visto que hoje é um dia especial para todos nós. Tem sido desta escola que, ao longo destes 40 anos, têm sido personagens muitíssimo importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade e esperamos que assim seja por mais algumas décadas. Gostaria também de deixar claro que os projetos e atividades promovidos por esta Associação de Estudantes estarão à vista, não só dos sócios, mas também dos alunos e funcionários da escola. Das primeiras amêndoas pela Páscoa. Recordar alguém que muito lutou pelo nascimento da nossa escola. Rui Leitão, a quem os nossos pais veneraram durante décadas. Foi nela que encontramos os nossos primeiros heróis. As instalações eram adaptadas, alteradas, pintadas. Sei lá quanto o Dr. Benjamin Gonçalves não teria feito milagres com a verba que de Lisboa lhe destinavam. Era uma corrida constante do largo da velha Câmara, tendo como vizinhos os bombeiros, cuja sirene nos interrompia entre o predicado e o complemento direto, com grande espanto do professor Cláudio Tourinho. O cansaço da professora Madalena Tavares, que passava aos intervalos do Círculo Cultural para a sede, as aulas que eram interrompidas no anexo da escola, com gritarias e palavras menos elegantes, pois tínhamos como vizinhas as habitantes da Rua das Linheiras, enquanto a professora Marieta Costa continuava a sua exposição de desenho geométrico. Mulher séria não tem ouvidos. Em março de 1956, a nossa escola engalanhou-se para a sua inauguração oficial. Santarém esteve em festa. O Ministro da Educação da altura, professor Leite Pinto, veio presidir à inauguração oficial. O Rui Leitão e Benjamin Gonçalves estavam felizes. O seu cabo das tormentas tinha sido dobrado. Em cada turma, éramos apenas 4 turmas, havia um aluno indigitado com um discurso elaborado pelo professor Tourinho. Lembro de ser o escolhido pela segunda turma. A minha mãe comprou uma camucine cinzenta para o efeito. Entretanto, a última ao programa foi importado e coube à Carlota, sem dúvida a melhor oradora que a escola tinha, que nos fizesse representar. Nessa altura ainda não existia entre nós a competição e os 3 que ficaram com o discurso no bolso, com isso não ficámos muito preocupados. Eu era o número 55. O José Lourenço Gonçalves, não sei se está aqui, era o número 1. O nosso caderno diário era de capa vermelha, só tínhamos um caderno para todas as disciplinas. As atrozes que agora nos incomodam não foi do peso das mochilas que agora usam os nossos filhos e os nossos netos. Das Madalena Tavares e Mariana Viegas aprendemos a ir buscar, a ver e fazer teatro. Quem não se lembra, quando esta nossa amiga nos levava ao teatro, desmontava o Rafael de Oliveira.
ou no ginásio do seminário, o Malaca a fazer do Senhor Manjericão, o Venceslau cantando o fado, eu no papel de avô na altura que tinha que ter barbas artificiais, e a Gina Amaro aqui presente, apresentando o ato de variedades, bem melhor que muitas locutoras da SIC, em parceria com o Vítor Faro. As nossas grandes festas finalistas no Rosa da Machede, os bailes do refeitório, as excursões, os passeios de estudo, as festas do Orfeão dirigidas pela opulenta professora Diva Chante, cujo som das vozes se misturava com o tilintar das suas enormes pulseiras. Um dia apaixonou-se pelo professor Marcos da Silva, o amor fez-lhe bem e começou a gritar menos alto. O professor Marinho que criou o nosso primeiro ateliê, onde aprendemos a manejar telas e pincéis. Foram sementes que ficaram. É neste momento que eu preencho os meus tempos livres aos 50 anos fazendo azulejos. E quem não se lembra das aulas de ciências da professora Florida Jacó? Duvido que alguém tenha adormecido nas suas aulas. Bem, um pouco sobressaltada aquela em que na sala 6 entrou um rato e eis que a nossa professora salta para cima da secretária. O incansável trabalho do Dr. Benjamin e do mestre António Zé para que a escola não tivesse buracos, portas partidas e fechaduras avariadas. Buracos no teto e se existiam no velho tribunal. E a professora Lourdes Santos Costa discutia connosco os cantos do Camões, de chapéu de chuva aberta. A sala de audiências que mais tarde até serviu para refeitório, onde existia uma parede imaginária dividindo duas turmas. E enquanto os da indústria iam aprendendo os côncavos e os convexos com o engenheiro Mário Castro, este malandro espreitava para a turma ao lado, catrapescando as pernas da professora Dilcarina. E as aulas da professora Amélia Pena, mais conhecida pela culinária, o gato vai às folhosas do professor Cordeiro, o estilo Ana Salazar da professora Mariana Esquiafa, as animadas e risadas aulas de contabilidade do professor Marcos da Silva, do matéria que dava física, da Diolita Troglodita que usava sapatões sola de ceilão, da culinária da Matilde Francisco e dos lavores da Sofia Dinalva, que vossas raparigas lhe chamavam a Maria Velha. Da imaginação criadora do professor Féria, sem ginásio, sem espaldares, sem colchões para praticar ginástica, ou da paciência do professor Guerra da Silva, com as inúmeras avarias das máquinas de datilografar, onde faltava um I ou um K. Agora é um pouco mais rifado, é mais fácil. As corridas dos corredores, as descidas e subidas de escadas, o ir carregar no botão da campainha, tudo isto era feito pela menina Preciosa, servindo de bombeiro quando alguém tinha que ir para o hospital. Neste bar aqui, agora, da família Leitão, dos jovens aqui presentes, Dr. Benjamin Gonçalves, Dr. Eugênio de Chambel, dos nossos professores, dos maridos e das esposas, que embora não pareçam não terem nada a ver com isto, são eles agora que compartilham a nossa vida. Ela vai começar. E gostaria de chamar todos aqueles que nos deixaram. Perdoem-me ao omitir alguns nomes. O Vítor Dins, a Cândida Graça, o João Fernandes Val Figueira, o Chico Presumo do Paulinho, o Tiago da Linquete, o Estino, que ainda no ano passado esteve connosco, a Teresa da Paz, a Manel Santana, a Odete Mexias e alguns professores, Maria da Costa, Augusta Matias, o Francisco Cordeiro, o Pires Pombo, o Reis e Silva, o Neto Almeida, o Bel Catarino, o Marcos da Silva, o Custódio Mota Alves, o José Coutrinho e os Patos Madeira e Novos. Para eles a nossa homenagem com uma salva de palmas. Mas, de qualquer maneira, é com muito gosto que direi duas breves palavras. Evidentemente, as minhas palavras são de agradecimento e de homenagem a esta escola. Agradecimento porque a minha formação iniciou-se nesta escola e as bases para o seu desenvolvimento foram fornecidas, efetivamente, nesta escola. Está por fazer, penso eu, a história do ensino técnico secundário no nosso país. De qualquer maneira, julgo que é reconhecido por toda a gente que o ensino secundário teve um papel fundamental na formação de quadros
técnicos intermédios que foram o suporte do esforço de desenvolvimento que o país teve fundamentalmente na década de 60 e na década de 70. Sem a existência de ensino secundário técnico, não seria possível, de facto, criar as bases para a modernidade no nosso país. Muitas felicidades para a escola e muito obrigado à sua Presidente do Conselho Diretivo. Muito obrigado. Em estar presente, porque ontem à noite uma neta minha partiu o braço. Filha de médica e de médico, só de madrugada se resolveu o problema e se resolveu de imediato, mas para o avô e a minha neta foi uma noite mal dormida. E sendo mal dormida, estou um bocado, não digo atordoado, mas duplamente impressionado. Então, uma casa de ensino, de cultura, de educação, de companheirismo, de convivência. Por isso, eu permito-me voltar à minha época dos anos 50, ao passado, e como neste interessante artigo que foi publicado num jornal de Santarém e que me foi dado a conhecer há pouco tempo, se faz um pouco da história daquilo que terá sido a Escola Industrial e Comercial de Santarém. Nasceu mal, diria pessimamente, mas recompôs-se. E recordar a tarde em que o então Diretor-Geral do Ensino Técnico Profissional seria hoje centenário, se vivesse, Dr. Carlos Proença de Figueiredo, quis ter a gentileza de me trazer a Santarém, dizia ele, para conhecer as forças vivas da cidade. E vejam a tacanhez aparente da cidade que não era o que é hoje esta grande urbanização. Chegados a Santarém, o meu diretor-geral apresentou-me de imediato a uma figura que na época era de vanguarda, era de um dos expoentes maiores da cidadania que movia dificuldades e resolvia problemas, que foi o Sr. Alfredo da Silva Leitão. Ele teria sofrido as agruras do mau professor de matemática do ciclo preparatório. Eu que sou de Economia e Finanças, calculem, se quiserem, como direito à mistura. Recorda-se, de vez em quando vinham-me chamar, olha o telefone, de onde é? É de Lisboa. Aquilo era por impulsos, e lá tinha que eu interromper a aula. E começámos tarde, mal e com acidentes de percurso. Na Câmara Municipal de Santarém havia um engenheiro que recordo com apreço e saudade, o engenheiro Quintas, em determinada altura, de uma forma pronta, rápida e eficiente, não sei se hoje seria assim, desculpe, o senhor é que sabe. Telefono-lhe e digo, senhor engenheiro, agradeço-lhe a sua presença, porque há umas fendas no resto de chão, no teto do resto de chão, onde o António José era mestre e fez milagres, porque nós sentimos as dificuldades que tivemos, no teto onde parecia deveria existir qualquer coisa de sustentação, havia umas fissuras que... E o engenheiro Quintas entra, os bombeiros estavam ao lado, olha para aquilo, esse era mesmo ribatejano, era um homem de caráter, um homem que se pode apresentar como modelo da terra. Não lhe estou a fazer um elogio, estou existencialmente, corporeamente, a querer fazer um retrato.
psicofisionómico. Olha para aquilo e diz: meio Paulo, isto é grave, morre. O engenheiro, antigamente no Coliseu em Lisboa, havia lá um grande místico que tinha um pedido: em caso de incêndio, evitai o pânico. Bom, o engenheiro, então, fazemos como no Coliseu. Evitar o pânico, senão, se a trepidação é pior. E a escola foi evacuada, discreta, e eu estarei a exagerar, silenciosamente, de estar entre os 6 mosqueteiros de 1956, 2 damas, a doutora Florinda Jacó, a doutora Grácia Arimateia Machado, e os 4 cavalheiros, Cláudio Andorinho, o padre Governo de Madeira, já falecido, o António José, desculpa-me, é verdade, eu próprio. Portanto, mestre António José, já não o via há umas dezenas de anos. Estamos velhos, mas estamos vivos. Um abraço. É que ela não parece com a cara que está ali. Esta que está aqui. Feita em 59, está desatualizada. Porque hoje, apesar do fundamentalismo islâmico, isto tem um boneco que é o Afonso Henriques, que veio lá de cima como um grande bando de assassinos e ladrões a roubar e a matar por aí abaixo, e toma Santarém aos mouros. Claro que isto hoje é um anacronismo estúpido. A fraternidade deve estender-se a todos os países e nações, e não com a espada, o cutelo e tal, mas é da história. E a história às vezes é criativa, a imaginação é mentirosa, e cada um escreve o que lhe vem, que lhe dá na real gana, como o Joaquim Letria na emissora, agora chama-se Rádio Difusão. E parabéns. Encontrou o meu pai, um grande amigo. E o meu pai encontrou assim outro grande amigo. Ele nunca lhe agradeceu nem o senhor. Precisavam foi justo a ela, continuaram. E o senhor, até agora, mostrou que a amizade é isto mesmo. Carregado de lembranças e necessariamente, no meu caso, ver-me, entre outros aspectos, na sala 4 e 5, como mestre dos mestres se chamava Manuel Bernardo das Neves. E a propósito da oratória ele dizia coisas muito curiosas. Vale mais, por vezes, estar calado e lembrar a ignorância do que falar e desfazer essa dúvida. E eu tenho, ao longo da vida, seguido os exemplos aqui recolhidos, e, nomeadamente, a este propósito, uma outra lição que foi recolhida e tem a ver com o seguinte. Quando os oradores antecedentes o disseram, compete-nos a nós palavras finais de agradecimento e evitar repetir aquilo que seria, com menor brilho, palavras que já anteriormente tinham sido lançadas. Em todo o caso, há 2 motivações fundamentais que me obrigam, nesta oportunidade, a um pós-escrito, que é um ponto final, de alguma forma, complementa, na alternativa, as palavras aqui lançadas. Por um lado, através da lição que nos trouxe o professor Dr. Benjamin Gonçalves, nós lembramos a memória do engenheiro Pereira Quintas e o dinamismo do ilustre escalabitano Alfredo da Silva Leitão.
Ele lembrou o caráter e a superior qualidade das gente ribatejanas, pessoas que trazem no seu semblante o vínculo do respeito pelos antepassados, hoje, amanhã ou sempre, nunca é tarde para corrigir os erros e, sobretudo, de gente que, em todas as suas atitudes, lança uma luta na defesa desses valores essenciais, que são os da franqueza, da honradez e do trabalho, mas, sobretudo, da gratidão. E a cidade de Santarém, se não fez as pazes ainda com o seu passado, é a oportunidade soberana de poder, com essa memória, celebrar o reconhecimento, da mesma forma que eu venho aqui humildemente agradecer à antiga Escola Industrial e Comercial de Santarém, porque ninguém nasce de alma formada, a vida proporciona-nos uns materiais para edificar os sonhos e as obras, e foi aqui que eu me construí de tal forma que hoje posso liderar, cabeça e vida, os destinos de 63 mil pessoas. E liderar não por designação, mas por escolha livre, direta, secreta e universal. Essa é, no período dos 4 anos, a mais imbatível. As escolhas são nessas alturas e, por isso mesmo, no tom da liberdade legítima, também de acrescentar 2 questões que são, para mim, pontos de honra. A primeira é que são mesmo esses homens e mulheres ribatejanas que dizem: se aqueles que, em primeiro lugar, arroteiam um campo estão mais sujeitos a tropeçar do que aqueles que depois o lavram, então as minhas primeiras palavras deveriam ser direitas aos fundadores desta obra chamada Escola Industrial e Comercial de Santarém, uma obra que permitiu mobilizar esforços, uma obra que consentiu o empenhamento do entusiasmo para a concretização desse projeto e que, desde logo, está intimamente ligada à Câmara Municipal de Santarém. Não haja ilusões a este propósito, porque quem cumpre e excede aquilo que é um desígnio e uma exigência da vida e do tempo, talvez, na sua grandeza, seja injustiçada se clamar por essa própria gratidão, essa justiça. Aqueles que se sobrelevam relativamente às exigências da vida e do tempo, dispensam os agradecimentos porque valem por si mesmo e por aquilo que foram capazes de realizar. Por isso também queria evocar um papel importante naquele tempo, porque eu, em 3 anos Presidente da Câmara, vi de repente nascerem 2 escolas, mas naquela altura as dificuldades eram mais do que muitas. A Câmara Municipal teve, e digo neste sentido, porque tive que me preparar, porque para quem não quer falar com sentido de ignorância, tem que se preparar e fazer trabalho de casa, era aquilo que naqueles tempos se estimulava para as pessoas se construírem e poderem dar as afirmações sustentadas em bases sólidas. A Câmara mudou de lugar para existir a escola. O edifício foi comprado ao provedor das Lusírias por, pasmem-se, 1.100 contos. 1.100 contos foi quando custou o Palácio Eugênio Silva, pago pelo Dr. Pinto Correia na oportunidade e acompanhado pelo seu filho, que hoje é administrador da Caixa de Depósitos, nascido de Tremês, já aqui bocado, portanto, vieram da Madeira e têm, enfim, berço em Tremês, os seus descendentes, e compraram esse edifício que se apressou. A Câmara Municipal está a funcionar no largo do município há pouco mais de 40 anos, justamente para que a Câmara Quinhentista desse lugar à Escola Industrial e Comercial de Santarém. E o que fiz? Pelo percurso até aqui desenvolvido, de gratidão pelos instrumentos que nos proporcionaram e de confiança no futuro, um futuro que começa a desenhar-se na abertura de um novo ciclo e em que, a par desta conduta política renovada e de uma forma diferente do poder, também tem que haver sinais de esperança e de obras concretas. E porque a vida não se constrói apenas de retórica e a esperança se alimenta com obras concretas e objetivas, esta escola também carece de reformas do ponto de vista físico. Não me reporto à questão dos equipamentos pedagógicos ou didáticos, porque seria exagerado da minha parte, independentemente da Câmara ter que trabalhar a esse nível para ajudar a encontrar melhores soluções, mas reporto ao nível do enquadramento da própria escola. Desde logo aspectos tão simples como a sua vedação, a sua cerca, que tem que ter aspectos diferentes de resolução e tem que ter ao nível da escola também tratamento diferente para a sua própria conservação. No fundo, da parte da Câmara Municipal, houve 5 mandamentos que concretizámos a propósito da educação. Um deles, e desde logo, era reconhecer o papel de professores, alunos, funcionários no desenvolvimento local. Sem educação não há futuro. Entre tantas solicitações de uma vida que se está a transformar mais rapidamente do que o nosso caminhar da própria consciência
se terem reunido aqui um conjunto de personalidades que vieram enriquecer a cerimónia, conferir o brilho e o alto significado que certamente os seus organizadores desejaram. Refiro-me à Sra. Presidente da Escola, Dr. Gustavo Machado, como refiro a um antigo aluno, Dr. António Maleira, que preside o Instituto Superior de Línguas e Administração em Santarém, ou o primeiro diretor, o Dr. Benjamin Gonçalves, que num conjunto de cerca de 6, 7 pessoas dava aulas a 144 alunos, a seguir arrancado nesta viagem sem destino, há de continuar mais anos, ao ilustre representante da família Leitão, ao presidente, temos presidente, ao presidente da Associação de Estudantes, a todos os professores atuais, passados e futuros, a todos os funcionários e alunos, uma verdadeira salva de palmas e um grande agradecimento. Muitas felicidades e mudança na saúde. Aqui o lamazinho. Como nos dias em que saíste da terra do Egito, qual é o Deus, semelhante a vós, que perdoa o pecado e absolve a culpa deste resto da vossa herança? Não guarda para sempre a sua ira, porque prefere a misericórdia. Bem diz, ó minha alma, o Senhor e todo o meu ser, bendiga o seu nome santo. Bem diz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nos dos seus benefícios. O Senhor é bom e cheio de paz. Ele perdoa todos os meus pecados por as tuas enfermidades, salva da morte da tua vida e coroa-te da graça e misericórdia. O Senhor é bom e cheio de paz. Passaram pela Escola Industrial de Missão de Santarém, hoje escolas de formação, fundadores, diretores, professores, alunos e funcionários, para que, juntamente com as suas famílias, se encontrem realizados nas suas vidas. Oremos. Santo é o Senhor, Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória, ó Santo nos céus, ó Santo.
Tem aqui o seu. O dele é desses. Ele não tem a Então perguntei com o indivíduo, deixe só de estudar por causa da tolerância. E ele arregando o joelho. Não tem capacidade de ter não A senhora é roubada. E daquela altura, não sei se isso não Dava com umas trombas de pedra. Eu ainda não estou a ver, logo. Eu disse assim, à noite cá te espero. Eu nunca andei por cima das carteiras. Vai sair lá ao pé da vida. Então não tem aqui não saída. Vale a pena. Não deixa aí. Vai-se embora. Quando aquela menina achar que é conveniente. É pá, não faz mal. Quer ver? Olha aqui. Isso é uma maldade.
Olha, quando isto acabar, diz-me, está bem? É garantido. E andei a bagunçar nos espetáculos.
Ela só sabia, mas deixou de dizer se morreu vivo. Oh, Manel, anda cá, Manel. Isto é eu, mas ele já sabe mexer minhas encaretas. Oh, Manel, minha filha. Acho que ele está à espera. Olha, Manel, ela quer fazer brincar. Para aí. Ao menos não temos tanto jeito assim de pôr. Ai, desculpa. Anda sempre em máximo, pessoal. Em máximo, E eles têm
Estão os noivos? Estão os noivos? Falta a música! Não há música, mestre! Parabéns! Você de campo! Nós parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Queres que o mestre se ensaie? Só um bocadinho. Mas volte para a câmara, mestre. É para ali. Para a câmara, tem ali. Cameraman, para o cinema. Mas e depois vamos apanhá-los no sítio. É para os apanhá-los no sítio. Já deu à luz? Já tem a luz.